Deus te abençoe, boa noite, prazer a gente estar junto nessa noite. Nós estamos no nosso quinto encontro falando sobre a vida de Elias, tá? E nós estivemos pensando sobre a vida de Elias do ponto da perspectiva da tempestade que a vida de Elias foi. Uma vida cheia da presença de Deus, mas uma vida também cheia de conflitos e de vitórias, e de seca, de chuva, de fogo do céu, de ser de fato perseguido. E semana passada a gente esteve pensando sobre a situação de profunda opressão ou de aflição que Elias viveu e fugiu para o deserto. E hoje nós nos encontramos no segundo livro de Reis, no capítulo 1, nos versos de número 1 em diante, no segundo livro de Reis. Vai estar aí, eu acho, né? Vai dar certo aí, Fernando. Você vai estar bom semana que vem, você vai ver. E eu estou usando hoje a nova versão transformadora. Especificamente, algumas partes da tradução me agradaram muito, e eu queria que você acompanhasse essa leitura na revista atualizada que você tem aí, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. E você vai poder acompanhar na sua Bíblia, porque são muito próximas as traduções, tá? Ok? Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu num redemoinho, se você aprendeu na escola bíblica, eu já vi até revista que Elias subiu numa carruagem de fogo. Então, você já descobriu que está errado, né? Certo? Elias e Eliseu partiram de Gilgal. No caminho, Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois o Senhor me mandou ir a Betel. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não vou deixar você. E desceram juntos a Betel. Os profetas de Betel, o grupo de profetas de Betel foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Era um segredo que parece que todo mundo estava sabendo. Vocês vão ver no texto. Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fica aqui, pois o Senhor me mandou ir a Jericó. Ele está descendo mais ao extremo da região de Judá. Mas Eliseu respondeu novamente: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não vou deixar você. Eles foram juntos para Jericó. O grupo de profetas de Jericó foi ao encontro de Eliseu e lhe perguntou: você sabe que o Senhor levará seu mestre hoje? Sim, eu sei, respondeu Eliseu, mas não falem sobre isso. Então Elias disse a Eliseu: fique aqui, pois o Senhor me mandou ir ao rio Jordão. Mais uma vez, porém, Eliseu respondeu: tão certo como vive o Senhor, e tão certo como a sua própria vida, eu não vou deixar você. E os dois seguiram juntos pelo caminho. 50 homens do grupo de profetas também observaram de longe quando Elias e Eliseu pararam junto ao Jordão. Elias dobrou o seu manto e bateu com ele sobre as águas. Nas águas, o rio se abriu e os dois atravessaram em terra seca. Quando chegaram à outra margem, Elias disse a Eliseu: diga-me o que posso fazer por você antes de eu ser levado embora. Eliseu respondeu: eu peço-lhe que eu receba uma porção dobrada do seu espírito e que me torne o seu sucessor. Elias respondeu: o que você pediu é uma tarefa difícil. Você pediu uma coisa muito dura. Mas se você me vir quando eu for separado de você, receberá o que pediu. Caso contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, surgiu uma carruagem de fogo puxada por cavalos de fogo. Passou entre os dois e os separou, e Elias foi levado para o céu num redemoinho. Eliseu viu isso e gritou: meu pai, você era como os carros de guerra de Israel e seus cavaleiros. E quando ele sumiu de vista, Eliseu rasgou as roupas ao meio. Em seguida pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Bateu nas águas com o manto e gritou:
onde está o Senhor, o Deus de Elias? Então o rio se dividiu e Eliseu o atravessou. O tema que nós estamos sendo chamados num período de tempestade, talvez que você esteja vivendo, que é o tema do que a gente está falando, é onde está o Deus de Elias? Onde está o Deus de Elias? Quero te falar nessa noite que o texto começa deixando explícito que é a hora da separação. E Eliseu sabe que ele é o sucessor, porque a gente viu na semana passada que Deus chamou a Elias para ir até Eliseu e dizer: você será o sucessor. Então ele sabe que ele é o sucessor. Por quê? O texto vai dizer que ele pede: Senhor, Elias, eu quero porção dobrada do teu espírito e quero pedir que eu seja o seu sucessor. Por que ele pede para ser o sucessor se ele sabe que ele será o sucessor? Será que ele será o sucessor de verdade? Eliseu sabe quem é Elias, e Eliseu sabe que ele não é Elias. A primeira pergunta que fica quando é a hora da partida, a hora da separação, e a primeira coisa que eu queria falar sobre onde está o Deus de Elias é que há um momento em que chega a hora da separação. E a gente, como igreja, a gente não entende muito. Eu não sei se você está nessa fase, mas tem gente que não vira a chave do domingo para a segunda. Eu lembro que na minha adolescência eu ficava... eu tinha uma crise. Eu não sei se você já viveu essa crise. A igreja era uma coisa tão boa e a segunda-feira era tão ruim, ia ser um dia tão difícil. A escola, que eu estudava tinha seus conflitos. Será que o que você aprendeu do Senhor é suficiente para quando você não estiver com Elias ou com os homens e as mulheres de Deus? Quando as pessoas não estiverem com você, será que a sua conduta ela vai ser a conduta de um profeta, seguidor de Elias? Tem muita gente que tem condutas variadas, Eles são muito cristãos na igreja e muito anticristãos fora da igreja. Qual é a sua conduta? Como é que você vai viver? Sabe? Como é que você vai estabelecer seu namoro, a sua família? Como é que você vai ser coerente com o que você está vivendo? Como é que você vai fazer? Como você vai agir se você não entender que existe uma hora que é preciso que a gente se separe mesmo? Porque Deus já planejou que seja assim. E o que você aprendeu é necessário que seja suficiente. Mas e se o desafio que você tem que enfrentar for maior que você? E essa é uma crise que às vezes a gente tem, porque a gente fala assim: olha, e como é que eu vou enfrentar meus desafios? Mas e se eu fizer um atendimento pastoral? E se eu tiver uma convivência permanente com Elias? Será que a minha vida não vai mudar? Vai mudar, mas em algum momento você vai ter que ficar só. E você vai ter que encarar a bronca. E os profetas estão dizendo: olha, você está sabendo que Elias vai embora? Ele diz: fica quieto. Você está sabendo? Você está sabendo? Parece que a dor continuava cada vez mais. É o que eu chamo da dor de segunda-feira. Só que nós temos falado muito que você é a igreja de Jesus. Você não é a igreja de Jesus quando a gente se reúne num local. Nós nem estamos num local que é a igreja, se você quiser chamar assim, Porque a igreja é você. A igreja sou eu, e a igreja é de Jesus. Nós estamos no hotel hoje. E você está debaixo de uma autoridade espiritual, que é a autoridade de Jesus, a autoridade do nosso Deus. E eu queria te dizer que hoje mesmo Deus está mandando homens para te instruir. E você tem que aproveitar o tempo de hoje, porque amanhã pode ser que você não os tenha. E nós no Brasil, a gente tem uma característica de desvalorizar tudo que a gente recebe. E eu escuto histórias muito engraçadas. Tem gente que nunca saiu do Brasil para viajar, então ele tem uma ideia que lá fora o negócio é incrível, que quando ele entra numa rodovia é um tapete mágico, o cara voa. Voa, se você perder a direção você voa aqui, voa em qualquer lugar do mundo. Essa concepção que a gente tem, que a gente é um paizinho de terceiro mundo e que todo o resto do mundo é maravilhoso, é uma maneira bem luso, bem portuguesa da nossa natureza de nos deprimir e de nos destruir.
que não vai fazer de você uma pessoa melhor. Há homens de Deus que estão instruindo você, ou que instruíram você. E esse investimento divino na sua vida é um investimento que tem que surtir um efeito. Que vai chegar uma hora, meu irmão, que Elias não vai estar do seu lado. Você está recebendo bênção sem medida? Você está sendo abençoado? Eu acho interessante que em alguns lugares as pessoas precisam se autoproclamar como homens e mulheres de Deus. Hoje aqui vai vir um homem de Deus, e este homem de Deus vai fazer uma série de coisas. Eu queria te dizer que existe uma cobertura espiritual, sim, mas ela está baseada em valores espirituais. Queria que você ouvisse o que o apóstolo Paulo diz sobre qual é a cobertura que ele deixou para os filipenses. O que vocês aprenderam de mim, receberam e ouviram, e vocês viram em mim, pratiquem isso, e o Deus da paz vai estar com vocês. Olha, o que eu vivi no meio de vocês, o que eu fiz por vocês, como eu estive com vocês, é isso que vocês têm que viver, e o Deus da paz vai estar com vocês. A gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje em dia estão oferecendo para a gente um puxadinho espiritual. Sabe o que é um puxadinho? Né? É aquele negócio que não está bem organizado, não é aquilo tudo, mas a pessoa puxa uma telha lá e aquilo ali vai ser um cômodo. Hoje tem pessoas prometendo cobertura espiritual que não é nem cobertura de sorvete, né? Coisa frágil, passageira, mas cobertura espiritual sobre o dia a dia, sobre coisas passageiras que não têm valor duradouro. O que Deus quer conceder a mim e você é a bênção que está acima das circunstâncias. São uma perspectiva espiritual baseada nas Escrituras. O que vocês aprenderam de mim, o que vocês ouviram de mim, o que vocês me viram fazer, façam isso. Essa é a cobertura que eu tenho sobre vocês. É assim que eu os abençoo. Irmãos, Deus abençoa a igreja. E como que Ele abençoa? Abençoa com pessoas. Abençoa com pessoas, com homens e mulheres de Deus. E essa bênção está andando conosco. Na nossa caminhada espiritual, nós vamos estar unidos, mesmo que a gente esteja separado. É impressionante isso. Quem crê em Jesus, ele pode ser grego, ele pode ser asiático, ele pode ser dos iglus, da região dos iglus. Ele tem o mesmo Espírito que você e eu. E ele foi remido pelo sangue de Jesus. E essa unidade ninguém pode separar. É uma unidade que está acima da cultura, porque as nossas culturas são diferentes, mas essa unidade está no nome de Jesus. Como eu devo me importar como igreja, a redenção? Nós temos que estar preparados para a diáspora, que é a dispersão. Nós temos que entender que o Senhor Jesus quer você lá para ser uma bênção. Quando nós nos reunimos, onde for, hoje estamos no Hotel Maksut, vamos estar por algum tempo, e depois vamos estar no nosso próprio espaço, ou no nosso espaço de adoração. Mas se você não faz nada no Maksut, ou nada no seu dia a dia para alcançar pessoas, o Maksut não vai fazer nada. Tem gente que faz um tipo de oração: Senhor, faz com que o povo entre para a igreja. É como se a igreja tivesse um poder de sucção. A porta fica lá fora, chupa o cara para dentro da igreja, e do que adianta? Nada. Porque a igreja não vai fazer nada. Hoje nós estamos vivendo dias cultos, ou seja, as pessoas vão aos cultos quando podem, e cada vez podem menos. Isso não é o papel da igreja de Jesus. Você foi chamado para fazer diferença onde você está, no seu trabalho, no lugar onde você estuda, e você foi chamado para ser um instrumento de Deus, uma luz, um pastoreio no meio de um povo perdido. Deus está chamando você para fazer isso. Eu compartilhava hoje o nosso encontro da tarde, que a gente tem um discipulado chamado Essencial aqui à tarde, e eu compartilhava que a Paulista, o nosso trabalho na Paulista tem me impactado fortemente, porque eu não estava olhando aquelas pessoas, eu estava muito ocupado no meu ministério pessoal. Quem eu posso alcançar? Quem o Senhor colocar nas suas mãos? Elias vai partir, mas vai ficar você. E você tem uma missão. Quero contar para vocês uma história bem antiga, mas que marcou a minha vida, e hoje eu senti vontade de falar sobre ela de novo, depois de muito tempo.
Tive um pastor que eu respeitei muito, foi o meu pastor, era o cara que eu super admirava. Tive um pastor da adolescência que eu levei para almoçar essa semana, já quase no final da carreira dele. Eu falei, vou levar esse cara para comer o que ele gosta, né? Como ele está no final da carreira, parece que todo mundo leva ele para comer o que ele gosta, então ele está comendo, né? Mas não é sobre ele que eu ia falar. O meu pastor foi uma pessoa que ele morreu servindo a ceia. Ele não teve uma morte incrível, ele teve uma vida incrível e me inspirou. Não me inspirou para ser pastor, porque eu não queria ser pastor nem com ele me orientando. Não era meu desejo. Mas no dia em que ele estava, que ele assim, teve um AVC fulminante, a partir daquele dia, tudo que ele me explicou e que ele falou comigo começaram a se tornar muito forte para mim. E uma das coisas que ele disse assim, eu tenho muita esperança. Foi a primeira vez que alguém falou isso, que eu quase bati na madeira, mas isso não é muito evangélico, né? E ele disse assim, eu tenho muita esperança que você vai ser pastor. Eu tinha pavor à ideia. E eu pensei comigo, bater na madeira, mas aí lembrei, não é muito evangélico, então, de Deus me livre. Já pensou você falar isso? Não falei nada, fiquei quieto. Respeito. Mas depois que ele estava morto, basicamente quase morto, meu pai me contou várias coisas sobre o que ele havia dito, sobre as expectativas que ele tinha de mim. E eu voltei para Recife, onde eu fazia meu seminário, e assim que eu cheguei, no dia seguinte ele faleceu. Os meus orientadores da época, pastor, disseram, chegou a hora de você ir embora, você vai perder muitas aulas, você não pode fazer mais nada perdendo ela. E eu fui. E eu confesso para vocês que eu passei alguns meses. Eu fiz 3 anos em Recife e 1 ano em São Paulo. O ano que eu fiz em São Paulo me atrasou meio ano no meu curso. O curso aqui em São Paulo estava iniciante e eu tive que, para concluir, eu tinha que fazer 1 ano e meio em 1 ano. Então eu tinha que estudar muito, muito, ler muito. Eu levantava bem de madrugada e dormia muito tarde. E uma coisa estava na minha cabeça todos os dias, na minha maneira ingênua de pensar. Eu preciso honrar o Denuel, porque ele acreditou em mim quando nem eu acreditava em mim, que eu podia ser um instrumento de Deus. Ele confiou em mim e eu agora tenho que retribuir. E agora que ele partiu, ele vai deixar um espaço na sua jornada espiritual e eu preciso ocupar uma parte desse espaço. Isso durou mais ou menos alguns meses. Meu estudo, das madrugadas até altas horas da noite, não duraram o ano inteiro. Mas um dia eu fui convidado para pregar numa igreja, estava preparando a mensagem, e eu entendi que quem morreu por mim foi Jesus. E que Jesus tomou uma decisão de me colocar no lugar dele. E dizer, agora é a sua vez. Você vai abençoar as pessoas como eu abençoei você. Você vai assumir o meu lugar. Eu irei com você todos os dias da sua vida, mas é você que fará. E quando eu colocar as palavras na sua boca, você vai dizer. E você vai abençoar no meu nome. Você vai redimir no meu nome. Você vai ter a palavra da redenção na sua mão. Você está no meu lugar. Aquele dia eu encontrei paz no meu coração. E eu entendi que a minha vida devia servir Jesus. Queria te dizer, redenção, igreja, que o futuro da nossa igreja depende de você, não de mim. Alguns já disseram que estão comigo. Glória a Deus. Mas eu é que estou com vocês. Eu é que estou com vocês. É você que vai fazer essa igreja. E se você está assistindo e imaginando o que vai acontecer com ela, você está fazendo a coisa completamente errada. Porque Deus quer usar você. É o seu lugar. Já avisaram para você que Elias vai partir? Ele vai partir. Você não sabe quanto tempo. Mas Elias vai partir. E vai chegar a sua hora. E é você que tem que assumir. Você já entendeu? Elias diz, eu já entendi. Não fale mais nada. Eu já compreendi. Não digo mais nada. Eu já compreendi. Eu sei, mas eu não estou pronto. Basicamente é o que Elias vai dizer. Escolhi um vídeo que eu queria compartilhar com vocês.
أصير عندي شاكيت. ألعاب وبسكيتات وكل شيء بهالدنيا. بتمنى ب 2017 يطلع أبوي من المعتقل ويوقف إطلاق عن كل سوريا. إن شاء الله نعاود على ضيعتنا ونلعب ويا ولاد عمي، إن شاء الله نعيش حياة زينة. بحب أرجع على ضيعتي حتى أصير إني مجتهدة وكويسة بالامتحانات. يكون عندي شاكيت، أتمنى يكون عندي جزمة، أتمنى يكون عندي بسليك، أتمنى نرجع لبلادنا. بدنا معونات وبدنا صوبيات. بدنا نرجع على بلادنا. وبطلنا بدنا هالمخيمات، شنشطنا كتير وتخلص هالحرب وحاج هيك شنشطة وهيك شغلات. Essa foi uma entrevista feita em 2017 para as crianças refugiadas da Síria. O que eles desejam no futuro. E eu estava pensando e vendo sobre esses desejos para o futuro. Alguns deles querem uma bota. Eu olhei no campo de refugiado onde eles estão e está muito lameado. Um menino, o plano dele para o futuro é um cobertor e remédios. Outros querem brincar. Uma menina diz: eu não quero mais viver como um morador de rua. Eu quero voltar para minha casa. E uma menina com cara de estudiosa e religiosa diz: eu quero voltar a fazer as provas. Eu quero concluir o meu curso. Eu quero terminar o que eu estava estudando. A pergunta de Eliseu é simples. A pergunta de Elias para Eliseu é o seguinte: você sabe que eu vou ser retirado de você. E o que você quer? O que você quer? O que eu posso fazer por você antes de você ser levado embora? O que você quer? O que eu posso fazer por você? Na outra versão, qual é o seu pedido? Se o Senhor hoje viesse conversar com você e perguntasse qual que é a sua aspiração. Tem gente que quer fazer pedido e não